Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Quero falar hoje de manhã sobre uma missionária. Vocês nunca devem ter ouvido falar que esta mulher que vamos mencionar aqui hoje de manhã tenha sido uma missionária. Estamos hoje fechando nosso mês de missões, nosso tempo de missões na igreja. Eu gostaria de refletir com os irmãos então um pouco sobre missões. Abra sua Bíblia em João capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 27. Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdade o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram e usufruíram do trabalho deles. Eu quero iniciar a mensagem desta manhã trazendo para vocês uns dados muito tristes. Mais tristes ainda, porque eles estão um pouco ou bastante desatualizados. Mas vamos lá. Esses dados servem pelo menos para pensarmos, refletirmos sobre igreja e ganhar almas para Jesus. São dados coletados pelo pastor Brent Hunter, pastor que faz um grande trabalho, gosta de trabalhar com estatísticas, tem sua igreja no estado de Washington, não em Washington capital. E diz assim, esses dados que ele conseguiu compilar algum tempo atrás: a cada 1 minuto morrem 156 pessoas sem Jesus como Salvador. A cada 1 hora morrem 9.360 pessoas sem Jesus como Salvador. A cada 1 dia morrem 224.640 pessoas sem Jesus como Salvador. A cada 1 semana morrem 1.572.000
e 480 pessoas sem Jesus. A cada ano morrem 81 milhões 768 mil e 900 pessoas sem Jesus. Isso deveria nos incomodar, não, irmãos? A cada 1 minuto. Então, nesse tempo que eu li para vocês, que lemos essa estatística, e agora eu estou falando mais um pouco, morreram no mundo 156 pessoas que foram para o inferno. Por isso que eu disse, dados tristes. E aí eu vejo a maravilha, o privilégio, a bênção da salvação. Que nós muitas vezes como crentes não lembramos, não agradecemos. Por ano, 81 milhões 768 mil e 960 pessoas morrem e vão para o inferno sem Jesus. É que quando a gente acorda, segunda-feira, às 6 horas da manhã, e a gente sai para o nosso trabalho, mesmo como crentes, mesmo como igreja de Jesus, não dá tempo da gente refletir sobre esses números. Nossa mente está completamente voltada para os nossos interesses. Como ganhar aquele salário da semana. O que precisamos fazer, lugares onde precisamos ir. Verso 27, irmãos, vou começar por aí. Os discípulos tinham ido à cidade, Jesus chegou com eles ao poço de Sicar. Jesus parou ali, eles foram à cidade fazer compras. Nisso chega uma mulher samaritana para pegar água. Jesus tem uma conversa com ela, ganha ela para o reino de Deus. E naquele momento os seus discípulos, diz o verso 27, voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Pela lei, pela tradição, naqueles dias, era proibido um homem sozinho falar com uma mulher que estava sozinha. Inadmissível isso. E João diz, então, encontraram ele conversando com uma mulher. E eles ficam tão impactados com aquilo, que nem abrem a boca, nem perguntam nada, não falam nada. Tanto pelo fato dele ser Jesus, como pelo fato dela ser uma mulher. E tinha mais uma agravante. A mulher era samaritana. Quem eram os samaritanos? Eram judeus que casaram com mulheres não judias, gentios, como se diz, ou vice-versa. Casamentos mistos entre judeus e gentios. Formavam um povo à parte que habitavam a região de Samaria, os samaritanos. E se calam. Aquilo era impossível de estar acontecendo.
Jesus, o Filho de Deus, falando com uma mulher, e a mulher ainda samaritana, e eles dois sozinhos ali, na fonte de Sicar, naquele poço, fora da cidade. Domingo passado nós falamos sobre Moisés, e o convite que Moisés fez para que o árabe, Obabe, acompanhasse o povo e Moisés até a terra prometida. Hoje, nós estamos vendo Jesus falando com uma mulher de um povo desprezível, os samaritanos. Nós precisamos urgente, irmãos, como igreja, urgente, parar de escolher quem pode ir para o céu. Quem pode ir para o céu? Pessoas que estão perto de nós, ou entram em contato conosco, até às vezes vêm à igreja, participam de um culto, e nós olhamos e falamos, isso aí não pode ser crente, isso aí não pode fazer parte aqui, não pode fazer parte aqui da nossa igreja, isso aí não tem jeito, isso aí não tem como salvar uma vida dessa. Essa semana eu tive uma impressão, uma experiência impactante, porque eu pensei que essa semana, terça-feira, era o dia de colocar o lixo aqui, o clean out, né? Aquele lixo total, tudo você pode colocar. Até liguei para a Renata e Malete, incomodei elas lá para confirmar. E aí eu estava na dúvida, eram umas 9:30 da noite, abri a porta da casa e vim na rua, e olhei e até caminhei para lá um pouco, caminhei para cá um pouco, e eu vi que nenhum vizinho tinha colocado o lixo total aqui na rua, em terça-feira agora. Então as irmãs me ajudaram, dizendo, não, pastor, a primeira quarta-feira do mês, tem que pôr terça-noite, é recolhido quarta. A primeira quarta-feira do mês foi semana passada, não tem, agora é só em outubro. E quando eu vou tentar entrar de volta para casa, já era quase 10 da noite, vem uma senhora americana e se dirige para mim assim com um olhar desesperador, cheio de lágrimas no rosto, e ela me cumprimenta, boa noite. Você é dessa igreja aí? Falei, sim, eu sou dessa igreja, eu sou o pastor da igreja. E então a mulher ficou, e eu parado na frente dela, conversando, não houve conversa. Foi uma fala dela, de uns 40 minutos, irmãos. Em total desespero de alma. Falou de tudo. Falou mal de Deus, falou mal do marido, os 3 filhos que ela teve que entregar para o DAIFS, sem dinheiro, sendo mandada embora do quarto que morava. Mas uma vida totalmente acabada pelas pancadas deste mundo. E o tempo todo, enquanto aquela mulher falava, eu olhava para ela, ela chorava, ela se desesperava. Daqui a pouco ela amenizava a sua fala. E eu olhando para aquela mulher, eu só pensava, Senhor, uma alma. Senhor, uma alma. Senhor, uma alma que vale muito mais do que o mundo inteiro.
que eu estava começando a preparar essa mensagem e tive essa experiência. Senhor, uma alma. E enquanto aquela mulher falava esse tempo todo, a única coisa que eu pude fazer, não pude falar, ela não deixava falar, era orar a Deus e dizer: uma alma, Senhor. Ela não pode ir para o inferno, Senhor. Salva essa alma. Irmãos, nós não podemos escolher como igreja quem vai para o céu. Deus não nos deu essa procuração. Sabe o que é procuração? A gente agir em nome de Deus, né? Esse vai, esse não vai, esse aqui pode, esse aqui tem que melhorar um pouco. Temos, na verdade, é que cumprir o que Jesus disse. Marcos capítulo 16, se despedindo da igreja, ele diz: ide por todo o mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Ele não diz a alguns, a todas as pessoas. E aí Marcos 16, 20 diz: os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que os acompanhavam. E então diz Marcos 16 ainda: depois de falar-lhes, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. A última ordem de Jesus, instantes antes de ascender aos céus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. O que é mais importante para Jesus? Verso 34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Para os discípulos, o mais importante era comer. No Monte da Transfiguração, Jesus convida Pedro, Tiago e João para que estejam ali com ele. E o mais importante para eles é dormir. Aqui, mais importante é comer. Vamos comer o lanche, fomos lá comprar. No Monte da Transfiguração, o mais importante é dormir. Jesus está indo para a cruz. Antes disso, ele passa na quinta-feira à noite pelo jardim do Getsemane. Convida de novo os discípulos para orarem com ele, para estarem com ele. Ele disse: estou angustiado de alma. Vai um pouco mais adiante. Quando ele volta, ele encontra os três dormindo mais uma vez. O mais importante era dormir do que experimentar a presença abundante de Deus. E quando despertaram, viram a glória de Deus. A glória de Deus, irmão, é para aqueles que estão despertos, para aqueles que têm um coração que pensa no reino de Deus. Que tudo isso aqui vai ser destruído, não vai sobrar para nada. Que a única obra que vai servir para a eternidade é a obra realizada pela igreja. Grandes companhias ao redor do mundo, grandes pensadores, grandes cientistas, grandes arquitetos, têm feito obras maravilhosas. Por causa do dia de ontem, eu li um pouco sobre a construção do novo prédio em Nova York, que foi derrubada, as novas torres que foram levantadas. Uma coisa
espetacular, fantástica. Dependendo da quantidade de vento que se abate do rio Hudson sobre Nova York, aquelas torres têm um cálculo para se moverem. Os irmãos imaginam isso? Para acompanharem o movimento do vento. Uma coisa fantástica, algo extraordinário. Mas apenas para esse mundo aqui. Não é eterna. A única obra que é eterna é a obra que a igreja faz. Salvação de almas. Povoamento dos céus. Os irmãos têm ideia do privilégio que temos? Da maravilha que Deus colocou em nossas mãos? O mais importante para Jesus é aquela alma, naquela hora, mais importante do que comer, do que o alimento físico. O mestre vem comer e ele diz: não posso. Importância daquela alma. Aliás, irmãos, falando disso, não existe, meu irmão, e agora eu estou falando como pastor da igreja, como seu pastor, não existe, meu irmão, alegria maior para um crente do que ganhar pessoalmente, individualmente, alguém para Jesus. Não estou falando em você convidar pessoas para vir à igreja. Estou falando de você ir até a pessoa e orar com ela e expor o plano da salvação e ela dizer: por causa do teu testemunho, eu aceito Jesus como Salvador e eu vou para a igreja com você e eu quero ser batizado por causa do seu testemunho, por causa da sua palavra. Meu irmão, a alegria que toma conta do coração da gente é algo indescritível. Nós experimentamos alegrias tremendas nesse mundo. A alegria do nascimento de um filho. A alegria da compra da casa própria. A alegria da cura de um câncer. A alegria do nascimento de um neto. A alegria de uma promoção no trabalho. A alegria da aposentadoria. Nesse mundo nós experimentamos alegrias fantásticas, maravilhosas, lindas, boas de serem usufruídas, maravilhosas. Mas, meu irmão, não existe alegria maior do que ganhar uma pessoa para Jesus. Pessoalmente, ali. Discipular ela e ver ela crescer, amadurecer em Cristo Jesus. Você já teve essa alegria, meu irmão? A igreja anda de forma tão devagar, porque milhares de crentes ainda não sentiram esta alegria. É algo interessante quando você estuda sobre a igreja primitiva. O texto bíblico diz em Atos que eles se reuniam, não tinham um templo maravilhoso como nós, eles se reuniam nas casas. E no domingo, no primeiro dia da semana, eles vinham novamente e traziam os amigos, as pessoas, os vizinhos, que durante a semana eles tinham um ganho para Jesus. Não havia explanação do plano de salvação nos cultos da igreja primitiva. Não havia. Não havia série de conferências.
na igreja primitiva. Não havia congresso missionário para despertar a igreja para missões. Não havia. Nós fazemos isso hoje na tentativa, são recursos para ver se a gente melhora essas estatísticas aqui que eu acabei de falar. Mas não havia. Eles vinham para contar o que Deus tinha feito na vida deles, e os salvos vinham para testemunhar e serem batizados, e em seguida participarem da ceia. E aí saía todo mundo de novo. E no outro domingo voltavam. E Lucas vai nos dizer que a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que eram salvos. Que exemplo, que coisa maravilhosa. E ao longo dos tempos nós fomos perdendo essa dinâmica fantástica da ação poderosa do Espírito Santo salvando vidas. Se perdeu pelo caminho com divisões, com brigas na igreja, com denominações, com tantas coisas. Se perdeu. A história da igreja ao longo dos anos foi desidratada. Sabe o que é desidratar? Tirar a essência. Sugar ali. Foi desidratada. Jesus é o nosso exemplo em tudo. A partir desse texto que acabamos de ler, do seu encontro com a mulher ali no poço de Sicar. E ainda uma terceira reflexão que faço com os irmãos. Está no versículo 35, onde diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Nós vivemos, irmãos, entre o natural, o dia a dia, trabalhar, dormir, comer, passear, natural, e o sobrenatural. O que é o sobrenatural? Sobrenatural é a atuação de Deus na minha vida, na sua vida, na nossa casa. Isso é o sobrenatural. Então os discípulos, eles tinham uma visão natural dos campos. Era dezembro, faltavam ainda 4 meses para a colheita. Eles tinham essa visão, olha, os campos estão quase prontos, em dezembro começou, daqui a 4 meses a gente começa a colher. Eles tinham uma visão natural das coisas. E aí Jesus pega isso, Jesus diz para eles, vocês estão vendo os campos, não é? Uma visão tão brancos, daqui a 4 meses vai haver a colheita. Eu quero dizer para vocês que tem uma colheita melhor, maior, urgente, que precisa ser feita. A colheita espiritual, de vidas que estão prontas, precisando de salvação. Abram os olhos e tenham uma visão que eu estou tendo. Campos estão brancos para a ceifa. Um cego foi trazido a Jesus um dia. Jesus deu atenção a ele. Jesus untou os olhos dele com saliva e barro. Passou aquela saliva, aquele barro que ele fez com terra e saliva, né? Deu aquele barro. Pouco, mas Jesus untou os olhos do cego com aquela saliva e com aquela terra. E depois disse para o cego: você está vendo? Está enxergando? O cego disse para Jesus: eu estou vendo os homens como árvores. Interessantíssimo esse texto. Eu estou vendo os homens como árvores. O que ele está dizendo? Eu estou vendo a coisa
embaralhada, né? Aí Jesus vai e toca de novo nos olhos deles. Conhecem? Lembram dessa história? Aí Jesus toca e aí Jesus pergunta, e agora? Não, agora eu vejo os homens como eles são. A minha visão está perfeita. Sou curado. Estou vendo perfeitamente. Meus irmãos, parece, na maioria das vezes, que nós olhamos para as pessoas e vemos elas como árvores. Como coisa. Vejo como árvores, a coisa está embaçada. Não consigo ver como uma alma. Cego espiritualmente, não consigo. Então é preciso o segundo toque. O toque do Espírito Santo. Deus usando você para que aquela pessoa seja curada espiritualmente da cegueira espiritual que tem. Abram os olhos. Meu irmão, sabe qual é a missão da igreja? A missão principal da igreja é terminar a obra que Jesus começou. Essa é a nossa grande missão. E olhando para o livro de Atos, olhando para os evangelhos, a gente não precisa inventar nada. Está tudo ali. Está tudo aqui. O que fazer? O que Jesus fazia? Escrevendo para Timóteo, Paulo diz assim, Timóteo, pregue a tempo e a fora de tempo. Timóteo, prega o tempo todo. Onde você estiver, prega. Anuncia Jesus. Conta o que Jesus fez, Timóteo, na sua vida. Atos 20 é muito interessante. Depois de passar um tempo, acredita-se em torno de 2 anos, na igreja de Éfeso, um dia o apóstolo Paulo reúne os líderes ali, os anciãos da igreja, Atos capítulo 20, e anuncia para eles, olha, eu estou sendo compelido pelo Espírito Santo e estou indo para Jerusalém sem saber o que vai me acontecer ali. E é linda essa palavra, irmãos, de Paulo. Eu estou sendo compelido pelo Espírito Santo. Sabe o que significa aqui, compelido pelo Espírito Santo? Paulo está dizendo àqueles irmãos, eu estou sendo arremessado com força para Jerusalém. Eu estou sendo empurrado para Jerusalém, mesmo sem saber o que vai acontecer comigo. E é a despedida dele, da igreja de Éfeso. E ele diz, vocês não irão mais ver a minha face, a gente não vai mais se encontrar. Vamos nos abraçar aqui, está lá no texto, e eles se abraçam, e eles se beijam, e Paulo anuncia então a sua partida para Jerusalém. Vocês não vão me ver mais, a gente não vai se encontrar mais. Mas no verso 26 ele diz algo muito interessante para os irmãos em Éfeso. Quero dizer uma coisa para vocês, para terminar nossa conversa. Eu estou inocente do sangue de todos vocês. O que quer dizer essa palavra? Eu estou inocente do sangue de vocês. Paulo usou a mesma expressão do profeta Ezequiel, no capítulo 3, no verso 18, quando, através de Ezequiel, Deus diz para o povo, eu exigirei da tua mão o sangue dele, porquanto recebestes a responsabilidade de pregar aquela pessoa. Eu requerirei, eu vou cobrar, eu exigirei
o sangue daquela pessoa das tuas mãos. Agora o apóstolo Paulo lembra disso ali na igreja, na despedida, ele diz: olha, eu estou livre do sangue de vocês. Isso quer dizer, irmãos, eu já falei para vocês, vocês sabem o caminho da salvação, muitos aqui se converteram e se forem para o inferno, não é culpa minha. Eu estou, é linda essa fala, eu estou livre, inocente do sangue de todos. Não tenho mais responsabilidade, fiquei aqui esse tempo todo e vocês sabem o caminho. Quantos de nós aqui hoje poderiam pegar o seu celular e mandar uma mensagem para um parente, para um amigo, e a mensagem é essa: eu estou inocente do seu sangue. Dá para você mandar essa mensagem? Eu estou inocente do seu sangue. Ou no seu grupo de WhatsApp, como Paulo fez diante de toda aquela igreja, aqueles irmãos ali. Pessoal, eu estou inocente do sangue de todos vocês. Um abraço. Voltar ao verso 28, irmãos. Então a mulher, deixando o seu cântaro, voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Estou vendo, eu me encontrei um homem, não seria ele o Cristo? Irmãos, a história dessa mulher, ela se divide em duas partes. Quando ela chega com o cântaro e quando ela vai embora, sem o cântaro. O cântaro era importante. Precisava do cântaro para pegar a água? Precisava. Aquilo era muito importante, era o maior bem que aquela mulher tinha naquele instante, o cântaro. E esse cântaro divide a vida daquela mulher. Antes e o depois. Antes, quando ela chega, ela está com sede duas vezes. Ela está com sede física, vem buscar água. E ela está com sede espiritual. E ela encontra Jesus. E isso que é tão importante para ela, o seu cântaro, ela deixa, ela abandona, deixando o seu cântaro lá na fonte. A mulher volta para a cidade. Ela encontrou uma água melhor que a água do poço. Ela encontrou Jesus. Então, estou lembrando também do cego Bartimeu. Quando ele grita lá na estrada de Jericó para Jerusalém, Jesus estava passando com uma multidão, indo para a festa da Páscoa. Então ali encontramos duas multidões. Uma multidão que acompanha Jesus para a festa da Páscoa, uma multidão, e também tem uma multidão caída na beira do caminho, porque os parentes, os amigos traziam aleijados, cegos, os mendigos se juntavam ali, ficaram à beira do caminho, porque na passada da procissão em direção a Jerusalém, seguindo a Jesus, era a grande oportunidade que eles tinham de arrumar uma esmola a mais. As pessoas passavam, davam uma esmola, grande oportunidade. Vocês já viram a quantidade de mendigo na porta de igreja? Um lugar bom para mendigo ficar é na porta da igreja, do templo. Que a pessoa sai dali do templo, da missa, sei lá, ela está com o coração quebrantado e ela lembra das boas obras, então o mendigo está ali,
o aleijado está ali, o cego está ali. A mesma coisa aconteceu ali na estrada de Jericó para Jerusalém. E Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto diz que ele, lançando de si a sua capa, cego, no meio daquelas duas multidões, ele sai se debatendo e cai aos pés de Jesus. Você sabe o significado de uma capa para um cego na Palestina? A capa era tudo. Era cobertor à noite, era guarda-chuva no dia de chuva, era travesseiro no dia de calor. Cego não soltava sua capa de jeito nenhum. Era o maior bem que um cego podia ter, era a sua capa. Mas quando Bartimeu encontra Jesus, ele vê, ouve que Jesus, ele não vê, mas ele ouve que Jesus está passando, ele não perde a oportunidade, mas ele lança fora, diz o texto, o seu maior bem, deixa de lado, porque ele encontrou um bem maior, Jesus está passando e ele não pode perder aquela oportunidade. Essa mulher deixa o seu maior bem, ela deixa o seu cântaro para se encontrar com Jesus. Meus irmãos, quando nós encontramos Jesus, nós deixamos para trás aquilo que nós achamos importante. Jesus passa a ser o mais importante para nós. Trabalhar é importante? É importante. Dar tempo para a família? É importante. Ganhar algum dinheiro a mais? É legal. É importante. Tempos de lazer, uma viagem, praia, é importante? Muito importante. Muito importante. A casa que conseguimos comprar com tanto sacrifício é importante? Muito importante. Mas para o crente, acima de tudo isso, crente sincero, crente fiel, crente que leva o cristianismo a sério, acima de todas essas coisas importantes da sua vida, o mais importante é Jesus. É Jesus. Nada atrapalha o estar com Jesus, a presença de Jesus, a comunhão com Jesus. Não queremos perder esse tempo. Capítulo 4, verso 39, lá embaixo, que eu não li no início. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou ali 2 dias. E por causa da sua palavra, da palavra da mulher, muitos creram. Agora cremos não somente por causa do que você disse, mas porque a gente esteve com Jesus. Jesus esteve aqui, nós cremos nele. Mulher samaritana, missionária entre o seu povo. Lá do poço de Sicar, Jesus não precisaria ter entrado na cidade de Sicar. Ele poderia ter ido embora, seguido o caminho dele, porque ali ficou uma missionária, ficou ali uma testemunha de Jesus. Não só, mulher, pelo que você disse, mas porque nós ouvimos ele. E realmente ele é o Salvador do mundo. O coração daquela mulher explode de alegria. E ela não pode guardar só para ela que ela tinha encontrado Jesus. E ela precisava anunciar a sua cidade. E todos vêm para ouvirem Jesus, para conhecerem Jesus. Uma mulher desprezível naquela sociedade. Nem o nome dela a gente sabe. Missionária de marca maior.
toda a cidade fica sabendo que ela tinha encontrado Jesus. Jesus tinha mudado a vida dela. Sabe o que é testemunhar, irmão? Testemunhar é algo bem simples. Testemunhar de Jesus é tomando um café com um amigo, viajando com um amigo, no trabalho, indo com um amigo no carro, lá na hora do seu lanche. Sabe o que é testemunhar? Pastor, eu quero testemunhar onde eu estiver. O que eu faço? Como é que é? Você conta para aquele seu parente, você conta para aquele seu amigo quem você era. O encontro que você teve com Jesus e quem você é. O que Jesus fez na sua vida. Testemunhar é isso. Testemunhar é isso. Tem um cântaro na nossa história, que divide a nossa história. Antes de conhecer Jesus e depois de conhecer Jesus. Antes de conhecer Jesus, confusa. É em Jerusalém, que água é essa de que estás falando? Me dá essa água para eu beber. Confusão completa. Aquela mulher tinha uma fome de amor, uma carência, uma necessidade de ser amada. Coisa triste isso, irmãos. Ela não se amava. Porque quem anda mendigando amor, aqui, ali, na internet, na boate, na faculdade, no escritório, no trabalho, quem anda mendigando amor, pode ser homem, pode ser mulher, quem anda se entregando e dizendo, por favor me ame, por favor olhe para mim, por favor vem para a cama comigo, por favor, não se ama. Não se valoriza, não tem amor próprio, não tem Jesus. Porque quando Jesus entra na nossa vida, Jesus preenche esses vazios. Jesus nos cura emocionalmente. Jesus trabalha nos nossos sentimentos, naquilo que nós sentimos. Trabalha, e a gente cresce. E a Bíblia é clara. Se você não se amar, se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Sabe o que vão fazer com você? Vão te usar. Vão te usar. Porque você tem documento, porque você tem dinheiro, porque a sua família é rica. Então vão usar você. Traz seu marido. Eu não tenho marido. Sim. Se você tivesse 5 maridos, e esse que está contigo agora, o 6º marido, também não é seu marido. 6. Ela procura em 6 fontes saciar a sua fome ou a sua sede espiritual. 6 fontes. 6 relacionamentos onde ela grita, eu não me amo, por favor me amem, e eu tenho o meu corpo para te dar. Eu não me amo, aceita o meu corpo. Tem uma outra história nessa linha na Bíblia. Gostaria que as mulheres lessem essa história, as moças solteiras lessem essa história antes de casar, que é a história de Leia. O marido não amava ela. O pai Labão deu ela como se dá um animal da fazenda. Deu ela em troca de trabalho. Jacó trabalhou, só que Jacó não amava Leia.
O pai, Labão, não amava Léia. Não tinha o amor do pai. Ela não tinha o amor do marido. Olha a crise dessa mulher. E para completar, a Bíblia diz que Léia era feia. Feia. Não é, está lascada, né? Não era feia. Não tinha o amor do pai. E como é bom o amor do pai para com uma mulher. E não tem o amor do marido. E aí ela vai com Jacó. E a outra esposa de Jacó é estéril. Daí Léia diz, agora ele me ama. Agora eu compro o amor desse cara. Ela começa o quê? Dar filhos para Jacó. E tem um filho. E tem outro filho. E tem outro filho. Leiam a história de Léia. É terrível. Toda vez que ela tem um filho, ela diz, agora meu marido vai me amar. Agora, e nada de amar. Então ela tinha outro filho. Só porque a outra mulher não era estéril. Aliás, esse negócio de duas mulheres nunca funcionou direito, né? Nunca funciona, né? Eu fico pensando, já conversei isso com a Clícia também. Cara, você ter uma mulher, ter a sua esposa, no meu caso, 41 anos, é uma barra, né, de relacionamento, né? Cara, ter duas mulheres, três, como é que faz esse negócio de amante? Como é que funciona isso? Como é que agrada as duas? Como é que fica no meio um cara? O cara tem que ser muito bom para dar conta de um negócio desse. Porque uma é complicado pra caramba, aí a outra escondido, de noite, não vai lá, não pode, não vem. Ela foi, eu não veio, eu não posso. Se um relacionamento é uma barra, eu não sei como é que o cara aguenta 2, 3 relacionamentos. O cara deve viver doido. Mulher é a mesma coisa. Fome de amor. Fome de amor. Até que um dia, Léia, nasce uma criança, um menino, e ela põe o nome do menino de Judá. E o texto bíblico diz que Léia diz, chega. Esse é o último. Eu vou começar a me valorizar. Eu vou começar a me amar. E qual é a recompensa que Deus dá a todo esse sofrimento de Léia? Da tribo de Judá, filho de Léia, vai nascer Jesus. Coisa linda isso que Deus faz, né? Nasce Jesus. É a recompensa que Deus dá àquela mulher sofredora. Aquela mulher sofredora. Ninguém completa ninguém. Se você tivesse 5 maridos, e o sexto que está com você agora não é seu marido. Essa mulher samaritana, desarrumada emocionalmente, em crise espiritual, sem saber o que fazer da vida, totalmente desorientada, ela tem um encontro com Jesus e tem a sua vida transformada. E ela se transforma na grande missionária entre os samaritanos. Dá para explicar um negócio desse, irmãos? Dá para explicar o sofrimento de Léia? E ela morreu sem saber que da sua família, da sua casa, do seu ventre, nasceria o Salvador do mundo? Coisa que só Deus faz. Bênção que só Deus faz. Quando Léia teve um encontro com Deus, ela disse, Senhor, a partir de hoje eu me amo. Eu tenho valor. E eu vou parar com esse negócio de filho e filho para ver se Jacó me ama. Quando ela parou com isso, ela decidiu isso. Eu vou abençoar essa mulher. Do ventre dela vai sair o Salvador. Tem que se amar. Preciso se amar. Se valorizar. Deixar Deus fazer uma obra na vida da gente. E foi isso que essa mulher deixou. Entendeu a mensagem. Mensagem simples do Evangelho. E se torna a grande missionária entre o seu povo. Independente de quem ela era.
Antes, quando carregava o cântaro, quando ela deixa o cântaro, aquilo que era mais importante para ela, ela vira aquela testemunha tremenda. Quando seu coração explode de amor por Jesus, ela muda. Não explode de amor para com homens, para com pessoas que só exploravam ela. Quando ela explode de amor por Jesus, ela vira uma tremenda testemunha de Jesus. Você pode fazer missões de 3 maneiras, meu irmão. Você pode ir para um determinado lugar e lá ser um missionário, anunciar Jesus. Você pode ir. Mas eu gostaria de lembrar a você que você não precisa ir longe. Você não precisa ir para Cuba. Você não precisa ir para a Coreia do Norte. Você não precisa ir para a África. Você não precisa ir para a Venezuela. Não. Sofrer em nome de Jesus. Não. Não precisa. Não precisa ir longe. Seu campo missionário pode ser dentro da sua casa. Quantas pessoas compõem a sua família? Missionário na sua casa, na sua descendência. Ir. Segundo, orar por missões. Um poeta disse que o exército de Deus marcha de joelhos. Amém, irmãos? O exército de Deus, que somos nós, Igreja de Jesus Cristo, marcha de joelhos. Você pode orar por missões. Ter na sua Bíblia, no seu caderno de anotação, o nome de 4 ou 5 missionários e orar pela vida deles, pela família. Orar. E a terceira maneira de você fazer missões é contribuir. É por isso que nós estamos nessa ênfase. Entregar uma oferta. Já que você não vai, você ora, entrega a oferta, porque tem milhares e milhares de missionários que a nossa igreja está sustentando em várias partes do mundo, através da Junta de Missões Mundiais do Brasil. Entregar uma oferta que vai sustentá-lo. E alguém vai dizer, pastor, na igreja não pode ter dinheiro. Acho que o senhor não devia falar de dinheiro. Acho que na igreja, esse negócio de dinheiro não pega bem. No grupo de Jesus e os 12, o único cargo que tinha era de tesoureiro. Já pensaram nisso? O único cargo, não tinha secretário, não tinha guia turístico. Né? Jesus podia ter um secretário. Anota aí que a gente fez, foi, aonde, vamos. Anota aí, um escriba. Né? Um guia turístico. Qual é a nossa rota para amanhã? Onde é que a gente vai? Vai no monte tal, vai passear no jardim tal. Um guia turístico. Secretário, um guia turístico. Né? Podia ter relações públicas, que nem os famosos têm, né? Eu acho interessante isso. Né? O seu staff soltou uma nota dizendo que isso não aconteceu. Jesus podia ter um relações públicas, um porta-voz. Porta-voz. Ele se apresentou lá diante dos romanos, o porta-voz do grupo, de Jesus e seu grupo, e disse aí aos romanos que, né? Porta-voz. Podia ter um porta-voz. Ao ir para outra cidade, perto de Samaria, o porta-voz de Jesus entrou em contato lá com o prefeito e anunciou a chegada de Jesus. Podiam ter um porta-voz. Teve nada disso. Mas teve um tesoureiro. Já pensaram nisso? Porque a obra precisa de recursos. E, meu irmão, Deus não tem 10% com você. Quando a gente se conscientizar disso, todo mundo como igreja, vai haver uma revolução no reino de Deus. Deus não tem 10% comigo. Deus não tem 10% com você. Deus tem comigo. Deus tem com você 100%. Tudo é dele.
tudo que você diz que é seu, é de Deus, na verdade. Tudo é dele. Ore a Deus. Veja quanto Deus tem para você, ou com você, para você ofertar para missões. Vamos orar. Deus amado, te agradecemos por esta manhã na tua casa. Te agradecemos porque a tua palavra é tão maravilhosa, que a experiência dessa mulher lá, mais de 2000 anos atrás, Pai, ainda tem aplicação no dia de hoje. Senhor, faz-nos missionários, apesar daquilo que somos, como aquela mulher. Ela não imaginou naquele dia, Senhor Deus, do jeito que ela era, com as suas emoções todas arrebentadas, cheia de dúvidas, sem baixa autoestima. Ela não imaginava que tu farias dela uma missionária. É a nossa história, Pai. É a nossa história. Faz-nos, ó Deus, missionários onde estivermos. Não por nós, mas pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.